Amém? Vamos orar. Espírito Santo, muito obrigada. Muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa noite. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua bondade. Nós te agradecemos pela tua fidelidade. Nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias. Elas que são a causa de nós não sermos consumidos, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor nos trouxe até aqui por um propósito. Você não veio aqui por um convite. Você não veio aqui porque a igreja é bonitinha. Não, você veio aqui porque o Senhor te trouxe nesse lugar. Para que você entenda que o seu lugar é aqui. Não uma igreja, não essa igreja específica, mas que o seu lugar é na presença dEle. Talvez você esteja distante dos caminhos do Senhor. E o Senhor já está falando ao seu coração, ministrando no seu íntimo, que existem coisas que estão desalinhadas, que você precisa voltar, que você precisa alinhar a sua vida de acordo com aquilo que Deus tem para você. E nós te pedimos, Deus, continua falando. O Senhor falou através dos louvores, falou. E nós te pedimos, continua falando através dessa palavra. Nós sabemos, Jesus, que não é sobre um ministério de louvor. Nós sabemos que não é sobre uma pessoa que prega ou fala bonito, não. Nós sabemos que é sobre o Senhor, é sobre a tua presença. Quando o Senhor decide se mover no nosso meio, quando o Senhor decide passear no nosso meio, existe algo novo, Jesus. A tua presença é o que nós queremos. Nós estamos aqui porque nós te amamos. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a tua voz. Nós estamos aqui para dizer que não há outro lugar que nós queremos estar a não ser em tua presença, Deus. Nós estamos aqui para dizer que nós queremos mais de ti. Espírito Santo, que nesse momento, se houver algum coração, Pai, frustrado, algum coração perturbado, alguma mente perturbada, nesse momento nós te pedimos, Jesus, repreende, Pai. Nós te pedimos que cada coração, que cada mente se concentre nesse momento em ouvir a tua palavra, que não haja espaço para dispersão, que haja espaço para foco, para que a tua mensagem, Pai, ela faça o trabalho dela. Não sou eu que faço o trabalho, não, é o Senhor. É a tua palavra que é viva e eficaz, e é ela que faz o trabalho de constranger o homem, de levá-lo ao arrependimento. E nós te pedimos, Espírito Santo, faz o teu trabalho como o Senhor já tem feito. Constrange os corações, leva o homem ao arrependimento, Jesus. Nós amamos a tua presença, nós amamos o Senhor, nós amamos estar aqui, Pai, e nós sentimos e contemplamos, Senhor, a tua doce presença no nosso meio. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada também por tudo que o Senhor não tem feito, porque nós sabemos que tudo tem um propósito específico. Muito obrigada por tudo, Jesus. Fala conosco, me usa nessa noite. Não sou eu, não é aquilo que eu preparei, não, é a tua palavra, é aquilo que o Senhor preparou, não é a minha capacidade, porque sem ti eu não tenho nada. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, me usa nessa noite para falar aquilo que tu queres, para trazer a tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém, amém, gente. Graça e paz, igreja. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Esse é o nosso jargão, todo mundo já conhece. Nós chegamos aqui à frente e sempre perguntando se você está feliz com Jesus. E glória a Deus que todo mundo está feliz com Jesus. É um privilégio recebê-los aqui. Estou vendo algumas carinhas novas, então eu quero falar para vocês, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. É um prazer ter você aqui conosco. Mas eu já quero iniciar falando que o tema da nossa mensagem hoje é alinhamento. Hoje pela manhã eu acordei e eu estava bem perturbada, sabe, preocupada, eu confesso. Eu sou muito aberta e falo realmente o que é. Eu estava bem preocupada com o tema da mensagem. Deus tinha falado comigo ao longo da semana algumas coisas específicas, mas que não eram para agora. Eram para mim especificamente, mas não eram para a igreja. Sempre acontece isso, né? Deus fala com você, mas não é para você entregar o recado ainda para as pessoas. É primeiro para você mastigar aquilo que Ele está falando. E hoje pela manhã, Deus falando comigo, eu fui fazer meu devocional, fui ler um devocional, um livrinho que eu tenho. E quando eu abri, o Senhor começou a falar um tema específico comigo que era sobre alinhamento. E muitas vezes nós estamos desalinhados e não percebemos.
Muitas vezes nós estamos na igreja, a gente vem para os cultos, louva, levanta a mão, vem aqui na frente, chora, mas está desalinhado e não percebe. Eu queria pedir para que o pessoal da mídia coloque aí uma imagem. Você vai entender já já e eu vou te explicar o porquê. Assim que vocês conseguirem, vocês podem colocar. Tá. Vocês podem ver aí o quê? Isso é a roda de um carro, o pneu de um carro. E você percebe nitidamente que está o quê? Desalinhado, não é isso? Desalinhado. Hoje, enquanto o Senhor ministrava meu coração, Ele falou que muitas vezes nós estamos como esse carro, com um pneu desalinhado. Talvez você comece a perguntar, o que é que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Eu não entendo de carro, eu não dirijo, não sei para onde vai. Mas Deus falou e eu preciso falar para vocês. Muitas vezes a nossa vida está como esse pneu. Esse é o pneu desalinhado, esse é o pneu alinhado. E nós precisamos entender que não podemos esconder quando nós estamos desalinhados. Talvez as pessoas não percebam que você está desalinhado, mas à vista de Jesus você está. Muitas vezes a pessoa que está no carro, ela consegue perceber porque ela está dentro, mas as que estão fora não conseguem visualizar. E até muitas vezes quem dirige, tem gente que nem percebe que está desalinhado. Aí vem um profissional específico, um mecânico, e consegue identificar o carro desalinhado. É assim que Jesus fala. Eu queria falar para vocês algumas características, alguns sinais que mostram quando um carro está desalinhado. E é assim exatamente conosco. A primeira característica quando o carro está desalinhado é que o seu volante não está centralizado. Segura isso. Segunda característica de um carro desalinhado é que o carro ele fica puxando de um lado para o outro. Ele nunca consegue ficar realmente assim, ó, reto. Ele fica para um lado, para o outro, para o lado e para o outro. Terceira característica é que você sente sua mão solta no volante. Quarta característica é que os pneus se desgastam de forma desigual. Muitas vezes nós estamos assim, desalinhados, nos desgastando, indo de um lado para o outro, sem rumo, sem direção. Muitas vezes nós estamos com o nosso volante descentralizado. Muitas vezes nós estamos no caminho errado. Tudo isso porque não tem se achegado e se humilhado na presença de quem vai nos alinhar. Eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Nós leremos o versículo 22. Pode tirar a imagem, pode colocar o tema. Marcos capítulo 2, o versículo 22. Você vai entender onde tudo isso vai chegar em nome de Jesus. Marcos capítulo 2, somente o versículo 22. Amém? Marcos 2, 22. Esperar o povo abrir a Bíblia em nome de Jesus. Gente, alguém pode trazer uma água para mim? Eu tô com a garganta meio ruim, por favor. Marcos 2, 22. Todo mundo abriu? Quem está com Bíblia abriu. Se você não conseguiu, ajuda aí o irmão em nome de Jesus, para que ele consiga abrir a Bíblia. Marcos 2, 22 diz assim: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres. Até aí. Essa palavra é muito pontual e muito simples e prática de se entender. O primeiro ponto dessa mensagem, como eu falei para vocês, o tema é alinhamento, mas o primeiro ponto dessa mensagem é: o esmagamento é necessário. Para que nós venhamos a estar alinhados, é necessário ser esmagado. Para que nós venhamos a estar na forma que Deus quer, é necessário ser esmagado. Nós lemos Marcos 2, 22, que fala que ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Nós falamos de vinho. Antes do vinho vem a uva. O processo para que se torne o vinho é o quê? O esmagamento.
Para que o vinho se torne vinho, a uva precisa ser esmagada. Existe um processo de esmagamento que a uva tem que passar para que se torne vinho. E às vezes, como cristão, nós queremos viver uma vida muito simples. E nós usamos muito o discurso de que não, com Jesus nós não sofremos. Com Jesus, nós vivemos uma vida muito boa. Com Jesus, nós vivemos uma vida livre de problemas. Mentira! O próprio Deus passou pelas suas tribulações para que um propósito fosse cumprido. Isso é fato. E quem somos nós para não passar também? Isso também é muito lógico. Nós somos filhos de um Deus soberano que nos garante, Ele nos garante na sua palavra que nós teremos aflição, mas que nós tivéssemos o que? Bom ânimo, porque Ele estaria conosco. A nossa diferença para as pessoas de fora, as pessoas do mundo, é que nós temos a certeza que temos alguém ao nosso lado. Na dificuldade nós sabemos que Ele está segurando a nossa mão. É no meio do esmagamento, é no meio do processo, é no meio da tribulação, mas Ele está com você. Tem gente que tem Jesus, tem gente que confessa Ele, mas no primeiro problema parece que esquece que tem Ele ao seu lado. Ele é Deus, soberano sobre toda e qualquer situação. Aí é muito bonito quando a gente abre a boca e começa a cantar. Temer por quê? Se eu estou guardado. Não, gente. Mas eu aprendo duas coisas com esse versículo. A primeira é que o vinho, ele é produzido pelo esmagamento da uva. E caso eu e você, nós nos deixemos ser esmagados pelo processo de Deus, um novo vinho será produzido. Nós queremos viver uma vida cristã muito boazinha, sem problema algum, mas é necessário passar pelo processo do esmagamento. Os melhores vinhos, eles são os mais esmagados. Os melhores vinhos são os que passam por processos longos de fermentação. Sabe aquele vinho que está guardado desde 1900 e não sei quanto? São os melhores vinhos. São os melhores vinhos. E a gente tem um discurso que a gente fala muito, um ditado, é que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Às vezes, a gente quer estar nos maiores lugares. Nós queremos ser os maiores, nós queremos ser os melhores, nós queremos ficar prontos mais rápidos. Mas o processo é demorado. Jesus, que era Jesus, começou o seu ministério com quantos anos? Ele nasceu, já foi designado por propósito? Não, ele foi preparado. Ele passou pelo processo. Aí eu vejo muito crente se converter num dia, já querendo fazer e acontecer no outro dia. Nós precisamos aprender a passar pelos processos. Para que nós venhamos a estar alinhados em Deus, é necessário ser esmagado. Todos nós passaremos por processos em Deus. O próprio Jesus passou. Ele foi preparado por um tempo para que com certa idade iniciasse o seu ministério e com certa idade findasse, porque um propósito seria cumprido. Nós precisamos, como cristãos, passar pelo processo. A segunda coisa que eu aprendo com esse versículo é que o vinho novo, preste atenção nisso, quando a uva é esmagada, ela se transforma em um vinho. O vinho é colocado em um odre, não é isso? O vinho novo, ele não se encaixa em odres velhos. Por isso, após o esmagamento, ele não se encaixará em certos locais. Começa a receber isso. Talvez você esteja passando pelo processo de esmagamento. Você foi esmagado e agora você vai colocar esse vinho derivado do esmagamento em algum local. Mas você não pode colocar esse vinho no odre velho, não. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Talvez você esteja vivendo em algo lá atrás.
Você está estocando vinho e está querendo armazenar ele em um lugar que Deus disse: não, aqui não dá mais. Não dá mais para ficar no velho, precisa ter alguma coisa nova. A gente às vezes quer ficar estocando as coisas de Deus, né? E Deus dando vinho novo e dizendo: ó, esse vinho não cabe aqui, esse vinho cabe aqui. E muitas vezes por desobediência, por querer dar uma ajudadinha a Deus, a gente fala: Deus, mas veja, eu acho que esse vinho é melhor aqui. Eu tenho certeza que isso está se encaixando em áreas da sua vida específica. Tem coisas que Deus está esmagando você em certas áreas específicas e está te dizendo que não dá mais para estar como está. Não dá mais para permanecer no mesmo lugar que está. Eu não falo nem um lugar físico literal. Eu falo de situações. Talvez Deus esteja te esmagando para te mostrar que não dá mais para ter esse comportamentozinho. Não dá mais para continuar sendo arrogante. Não dá mais para continuar sendo soberbo e prepotente. Não dá mais para continuar sendo ignorante na sua casa. Não dá mais, não cabe mais. É vinho novo, tem que ser colocado em odres novos. E quando o Senhor começou a falar isso comigo, eu comecei a pensar que muitas vezes, como cristãos, a gente é esmagado, mas não quer se deixar se deslocar para outros lugares. Às vezes, Deus está dizendo: aqui não dá mais, assim não dá mais, não cabe mais a você certos lugares, porque tem lugares que nós estamos que não nos cabem mais. Tem amizades que nós temos que não nos cabem mais. Tem conversas que não nos cabem mais. Tem posicionamentos que não nos cabem mais. Nós estamos sendo esmagados. O vinho novo vai ser gerado e não cabe mais em certos lugares. Quais as conversas que você tem não cabe mais? Quais as companhias que você tem não cabe mais? Deus está te tirando de alguns meios para te dizer: não cabe mais. O vinho novo não se encaixa nesses locais. Não cabe mais aquela pessoa que fala tanta besteira ao seu lado. Você não vai esquecer, você não vai escantear, mas não dá para caminhar mais ao lado o tempo todo. Não cabe mais aquela conversa que você tinha. Não cabe mais, meu Deus, sentar na calçada e falar da vida dos outros. Não cabe mais. Não cabe mais. É muito legal. A gente fez uma conferência esse ano com o tema Coisas Novas, que é o tema desse ano da igreja, né? Coisas novas, grandes coisas. E é muito legal fazer uma conferência com o nome Coisas Novas. Mas o mais legal ainda é viver como uma pessoa que está disposta a viver coisas novas. Certos lugares não te cabem mais. Certas posturas não te cabem mais. Certos posicionamentos não cabem mais a você. Nós temos algo chamado Palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. Isso, fé e prática. É muito bonito falar que ela é a nossa regra de fé e prática. Mas é muito bonito falar e na prática não fazer absolutamente do que ela diz. Nós condenamos muito as pessoas que estão lá fora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa mensagem não é para não crente, essa mensagem é para crente. É para crente mesmo. Então não se espante, é para crente, é para mim, é para você. Não é somente para você, é para mim primeiro. Porque aquilo que eu recebi primeiro foi confrontado em mim. Amém? Vamos voltar para cá.
Nós falamos muito das pessoas que estão aí fora. Nós apontamos muito e condenamos muito os nossos irmãos que vivem em pecados que são expostos. Homossexualidade, entre outros, que são tão expostos. Mas muitas vezes estamos aqui mentindo, roubando, fofocando. E não existe pecado maior que o outro. Não existe. Não existe isso de que, porque o irmão tem uma prática homossexual, meu pecado é menor do que o dele. Não, tudo é pecado. Tudo é pecado. E nós precisamos aprender como igreja que para ter crescimento precisa de esmagamento. Pode estar doendo para você essa palavra? Pode. Pode estar doendo para mim essa palavra? Pode. Mas nós precisamos ser esmagados. Que nós possamos nos deixarmos ser esmagados. Que nós possamos ser esmagados para que algo novo surja. Que nós possamos ser esmagados para que coisas novas comecem a nascer. Deus está pronto a fazer, mas tem coisa que é responsabilidade sua. Eu amo a história de Lázaro. Eu gosto muito de falar dela quando a gente fala sobre a responsabilidade humana, sabe? Lázaro morre. E Jesus demora quantos dias? Quantos dias, igreja? Não, está muito baixo. Quantos dias? E Jesus demora 4 dias para chegar. Quando Jesus chega, as pessoas começam a falar que ele tinha demorado. Que ele tinha demorado a chegar e que ele já tinha morrido. E Jesus prontamente fala para o povo: vai lá e remove a pedra. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que são nossa responsabilidade. Remover a pedra é com a gente, fazer o milagre é com Deus. Ele ressuscitou Lázaro, mas o povo foi lá e removeu a pedra. Nós precisamos aprender que tem coisas que para coisas acontecerem tem responsabilidade nossa também. Deus vai fazer, mas você precisa sair do lugar. Quando nós falamos de conversão, de alguém sendo encontrado e achado por Jesus, quando Deus ele quer se revelar ao homem, quando ele quer ali tomar o homem, quando ele quer escolher o homem, ele escolhe, isso é fato. Mas muitas vezes, aqui em alguns momentos, Deus está falando e você precisa sair do lugar, porque Deus está bradando ao seu coração. Porque tem momentos que Deus fala, mas a responsabilidade é sua. Tem gente às vezes resistindo ao Espírito. Tem gente às vezes resistindo ao chamado do Senhor. E nós sabemos que, lógico, quando Ele quer fazer, não há quem possa resistir. Isso é fato. Mas nós precisamos sair do nosso lugar. Quando nós chamamos aqui à frente para orar por alguma coisa específica e você acha que não, eu vou sair do meu lugar mais uma vez, todo mundo já sabe. E qual o problema? Saia! Existem coisas que você precisa fazer. Primeiro ponto é, o esmagamento é? Tá muito fraco, gente. O esmagamento é? Vamos embora acordar em nome de Jesus. Ninguém tá com sono, não. Vamos despertar porque nós estamos na casa do Senhor, amém? Primeiro ponto, esmagamento é necessário. O tema da mensagem, alinhamento. Eu já queria entrar no segundo ponto dessa mensagem, que esse é forte. Se prepare. Pode colocar aí. O segundo ponto é o alinhamento dentro das... Aí você pode me dizer, o que é que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E não se espante com esse versículo, não se espante. Receba ele, em nome de Jesus, e comece a aplicá-lo na sua vida. Enquanto vocês abrem, vou beber minha aguinha. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Amém? Segundo ponto, o alinhamento dentro das casas. E o versículo 8 do capítulo de 1 Timóteo, capítulo 5. Posso falar? Posso ler? Amém? Todo mundo abriu? Diz o seguinte: se alguém, segura essa palavra, se alguém
não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família. Escuta isso. Negou a fé e é pior que Eu vou repetir de novo. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria casa, negou a fé e é pior do que? Não adianta vir para a igreja, tá aqui muito lindo e muito bonito servindo, com um crachá da igreja, lindo e maravilhoso, quando a palavra fala, se você não cuida, especialmente da sua família, você negou a fé. E é pior do que um descrente. Muitas vezes nós queremos palavras mais suaves, palavras mais legais, mas o fato é, se você não cuida da sua casa, dos seus, você negou a fé. O primeiro ponto é que Deus vai nos esmagar. Após o esmagamento, Ele vai gerar um vinho novo, que vai ser armazenado num odre novo. A partir disso, nós precisaremos alinhar muitas coisas, primeiro na nossa casa. Tem gente querendo fazer acontecer na igreja, pregar bonito, ministrar bonito, mas a casa é destruída. O casamento está terrível. O relacionamento, meu Deus, nem relacionamento mais tem. Não conversa com o esposo, não conversa com a esposa, não conversa com os filhos, não tem relacionamento com ninguém dentro de casa. Mas chega aqui e diz o belo discurso de que vai dar lugar na terra. E não vai, me perdoe. Deus está querendo alinhar as casas. E uma das coisas que eu percebi nessa pandemia é que Deus alinhou muita coisa também. A gente só olha para aqui. A pandemia destruiu tudo. A pandemia matou tantas pessoas, matou, ok. Muitas pessoas morreram, mas muita coisa voltou para o seu lugar. Nós vimos o grande número de divórcios crescerem. Sabe por quê? Gente desalinhada. Pessoas que passavam horas e horas fora de casa e só chegavam à noite, se olhava, deitava e dormia. Mas na pandemia teve que ficar meses e meses dentro da própria casa, suportando as diferenças. Não adianta, gente. Nós vemos dia após dia o número de divórcios de crentes crescerem mais e mais. E Deus começou a falar comigo uma coisa muito específica e eu queria compartilhar com vocês. É que hoje, isso foi muito pra mim, sobre alinhamento das casas. Deus falou muito comigo. A gente precisa aplicar isso na nossa vida, isso é um fato. E hoje eu fiz o bolo da cantina. Vou chegar aí. Eu fiz o bolo da cantina e eu fiz o bolo, coloquei no forno e fui tomar banho. E eu disse, amor, olha o bolo pra não queimar. Eu fui no banheiro, aí lavei meu cabelo, enfim, né? E eu disse, tira em 10 minutos. Eu saí do banheiro, tinham se passado os 10 minutos. George tirou o bolo? Não, não foi vida. Não tirou. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eduarda, falou algo com você? Eduarda gritou com você? Eduarda disse que, meu Deus, tu só faz o que não presta, tu só faz coisa errada? Não. Isso é alinhamento das casas. E eu não tô falando isso porque eu sou perfeita, não. Porque eu já fui essa que falava um monte de coisa besteira, viu? E reclamava, gritava e causava. Fui sim. Mas o ponto é, quando Deus começa a nos alinhar, tem coisa que não nos cabe mais. Quem é que nunca queimou um bolo? Quem é que nunca derramou alguma coisa? Quem é que nunca sujou algo ou fez algo de errado? Eu pergunto a vocês, eu sempre gosto de falar isso. Para de rir, amor. Se uma visita chegasse na sua casa, uma pessoa muito especial. Se eu chegasse na sua casa, vou colocar eu. Chegasse na sua casa, eu derramasse suco de uva em cima do seu tapete branco. O que você falaria? Tá tudo bem, pastora. Eu limpo e compro outro. Mas se fosse o seu esposo, eu não quero nem dizer. Se fosse o seu filho,
Se fosse a sua esposa que fizesse algo que você não gostasse, qual seria a sua postura? Não adianta vir à igreja e estar dentro de casa agindo como quem não lê essa palavra. Porque, claro, nós iremos ficar com raiva, nós iremos ter problema, mas a palavra fala, irai-vos, mas não... Eita, gente, pegou no ponto fraco, né? O problema, e foi o que Deus ministrou no meu coração, é que toda pessoa ferida, ela fere. Toda mulher ferida, ela vai ferir. Todo homem ferido vai ferir. Todo filho ferido, ele vai ferir. E toda família ferida não anda desalinhada. Não anda alinhada com os propósitos do Senhor. E muitas vezes você está na sua casa assim, porque a mulher está ferida de não sei o que aconteceu no passado e não consegue liberar. É muita gente ferida dentro da casa, dentro de casa. E quando chega aqui na igreja, ninguém imagina. É um sorriso deste tamanho e fala muito bem, se expressa muito bem, mas na casa só Deus sabe como tá. Eu não falo isso, e volto a dizer novamente, que não é porque eu sou perfeita, porque eu não sou essa pessoa, eu tenho erros. Mas o que aconteceu hoje, eu tinha feito a mensagem já. E quando aconteceu isso, veio na minha mente aquele estralo. Amém. Usou. Veio na minha mente, mãe ia ficar rindo ali atrás. Veio na minha mente aquele estralo. O alinhamento das casas. Se eu viesse aqui à frente hoje, pregar para vocês e tivesse saído de casa e falado meio mundo de coisa com Georgia, eu seria uma hipócrita. Mas eu preciso pregar aquilo que eu vivo. O problema hoje das igrejas e dos pregadores, infelizmente, é porque existem muitas pessoas que pregam aquilo que não vivem. Que se igualam aos fariseus na época de Jesus. Que colocavam um peso absurdo sobre outras vidas, mas não faziam aquilo que cobravam tanto. Eu acho que Deus está falando hoje com algumas pessoas. Eu tenho certeza, na verdade. Deus quer alinhar a sua casa, diga amém. Amém. Deus quer alinhar a sua família, diga amém. Amém. Deus quer alinhar o seu casamento, amém. Amém. Deus está alinhando muita coisa. Mas você precisa ser esmagado. Tem que passar pelo processo. Vai doer, vai chorar um pouquinho, vai receber muito não na cara, mas suporta o processo. A gente fala muito aquela frase muito linda, sabe? Quem suporta o processo vive o propósito. É verdade, mas aplique para a sua vida, porque quem suporta o processo chega ao propósito que Deus tem para a sua vida. Deus quer alinhar você. Ele não quer que você ande como um carro desalinhado, sabe? Que não tem controle, que vai para um lado, que vai para outro, sem rumo, não. Deus é aquele que nos dá rumo. Deus é aquele que nos dá salvação. Deus é aquele que nos dá vida eterna e vida em abundância. Ele nos garante isso. A gente sempre escuta alguns testemunhos específicos. Tem muita gente, sabe aqueles testemunhos que você ouve em rádio Maranata, rádio não sei o quê, que começa a contar a história de alguns homens que viviam aqui na igreja, que eram pastores, que faziam isso, faziam aquilo, eram ótimos pastores, entre aspas, e quando chega em casa eram péssimos maridos, péssimos pais. E as pessoas de fora só conheciam ele como o melhor pastor, o que prega melhor, o que a unção desce, mas em casa, isso é para homem e para mulher, tá? Estou citando um exemplo. Isso é para os dois. Nós não podemos servir a Jesus de qualquer jeito. Nós não podemos andar desalinhados. Um carro, quando ele está desalinhado, ele anda para um lado e para o outro. E muitas vezes nós estamos assim, andando de um lado para o outro, sem rumo e sem direção, porque nós estamos desalinhados e distantes daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu sei que nesse momento está vindo coisa na sua cabeça.
E você está começando a pensar no Deus, o que está desalinhado na minha vida? Ontem, nós tivemos um momento de encontro das posicionadas com o Ministério de Mulheres da nossa igreja. E eu lembro que eu compartilhei uma palavra específica com as mulheres, que foi sobre Jacó. O nome Jacó significa enganador. Mas Jacó teve um encontro com Deus. E quando ele teve um encontro com Deus, o nome dele foi mudado. Não ri. O nome dele foi mudado para Israel. E eu comecei a pensar que quando nós temos encontro com o Senhor, muitas coisas devem ser mudadas. Nós não podemos permanecer da mesma forma. Jacó teve seu nome mudado, mas também teve sua postura mudada. Ele foi alinhado. Jacó não era mais conhecido por enganador. Ele é conhecido por alguém que anda em retidão. Alguém que anda nos caminhos do Senhor. Como você tem sido conhecido? Como a sua casa tem sido conhecida? O que você tem feito? Como as pessoas falam de você? O que as pessoas falam ao seu respeito? Você é conhecida pela fofoqueira da vizinhança? Você é conhecida pela péssima esposa? Você é conhecido pelo marido arrogante e ignorante na sua casa? Como você é conhecido? Deus está querendo alinhar as casas. Deus está querendo alinhar as nossas vidas. Deus está nos chamando para um alinhamento. Vem para a casa do Senhor, vem, mas tem que se alinhar. Assim não dá para viver. Eu já queria entrar no terceiro ponto, mas eu queria relembrar com você o primeiro ponto dessa mensagem foi: o esmagamento é necessário. Segundo ponto é o alinhamento das. Terceiro ponto é o alinhamento que amadurece. Nós somos esmagados, nós somos pisados, nós nos tornamos vinho, nós liberamos esse vinho em odres novos. Depois de liberar esse vinho nos odres novos, nós começaremos cada vez mais a ser alinhados por Deus. Nós iremos alinhar as nossas casas, amém? E agora, nós iremos declarar que esse alinhamento que o Senhor nos permitiu, Ele está nos amadurecendo. Deixa eu falar uma coisa para você, nem tudo é Satanás. Nem tudo é Satanás. Qualquer coisa que acontece, a gente, de errado, lógico, né? A gente quer atribuir a quem? A Satanás. Porque foi o diabo? Porque foi... Não, muitas vezes é Deus que faz mesmo. Eu amo na história de Paulo, quando ele está sendo levado rumo a Roma, e ele entra naquele navio com mais algumas pessoas, e começa a acontecer um vendaval no meio do caminho. No meio do caminho acontece um naufrágio. E Paulo vai para onde? Na ilha de Malta. Quando ele chega na ilha de Malta, ele vai lá pegar uns gravetos, porque estava com frio, estava chovendo muito, pegar uns gravetos para fazer uma fogueira. Enquanto ele faz a fogueira, ele é picado por um escorpião, por uma víbora. E quando ele é picado por esse escorpião, as pessoas ao redor começam a dizer assim: olha aí, ó, tá vendo? Esse daí deve ser um cara que não presta. E agora Deus está fazendo justiça sobre ele. Não. Paulo foi colocado naquela ilha por um propósito. E após ser picado por esse escorpião, nada acontece. E as pessoas começam a falar: meu Deus, ele deve ser um Deus, porque nada aconteceu com ele. Mas logo após isso acontecer, algumas pessoas recebem Paulo e os demais na casa de alguém específico que não me lembro o nome. E quando Paulo chega nessa casa, existia um homem que estava doente. E ele estava há muitos anos doente. Mas foi Deus que colocou ele no naufrágio. Foi Deus que colocou ele naquela ilha. Foi Deus que colocou ele ali para cumprir um propósito. E muitas vezes você se pergunta: Deus, por que essa tempestade? Deus, por que esse naufrágio? Deus, por que esse deserto? Porque Deus está provando você e está te colocando em lugares específicos para te amadurecer e para você entender que tudo está no controle dele.
Nada foge do controle de Deus e nem tudo é o diabo. É Deus tratando a gente. É Deus nos alinhando. É Deus nos levando ao entendimento que nós precisamos aprender como cristãos a passar pelo processo, a passar pela necessidade. Você não é problemático, você não é, diferente de outras pessoas, não. Nós passaremos por problemas. Irmão, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Eu amo que o apóstolo Paulo era a pessoa que mais sabia passar pelo processo. O cara recebia lapada, o cara acontecia isso, acontecia aquilo, mas era aquele que perseverava, entendia o propósito. Filipenses, capítulo 4, fica no Novo Testamento, vai passando aí Atos, Romanos, Gálatas, Efésios, vai passando. Amém? Filipenses, nós já lemos inclusive junto com o pessoal da igreja Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10, diz assim, posso ler amém? Fiquei muito alegre no Senhor porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso, escuta isso. Isso aqui é fora do normal. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Agora é o famoso versículo que nós conhecemos, versículo 13. Porque tudo posso naquele que... Deixa eu falar para você. O apóstolo Paulo estava preso. E ele estava escrevendo da prisão, que sabia o que era ter em abundância, sabia o que era passar necessidade, mas que em meio a tudo isso, tudo ele podia porque Deus o fortalecia. Entenda, o processo não é para te matar, o processo é para te alinhar. O processo não é porque Satanás está te provando, não. É o próprio Deus te provando mesmo, para ver onde está o seu coração. No processo, Deus quer que você comece a glorificar o nome dele. É no problema, é na circunstância, Deus quer que você comece a glorificar o nome dele. Porque tudo nós podemos por meio de Deus que nos fortalece. Quem nos fortalece não é a igreja. É importante, lógico, nós estarmos em comunhão, nós estarmos aqui como irmãos, em comunidade, isso é bíblico. Mas quem nos fortalece é Deus. Ele que nos dá força para nos levantar, Ele que nos dá força para vencer a dificuldade. É Deus que nos fortalece. Abre sua Bíblia mais uma vez, que nós iremos ler mais um versículo, porque hoje nós estamos mexendo na Bíblia aí, abrindo um monte de versículo. Abre em Romanos, capítulo 5. O alinhamento, ele tem a capacidade de nos amadurecer. O alinhamento está nos levando ao amadurecimento. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3. Enquanto você abre, eu espero aqui em nome de Jesus. Quem for abrindo vai dizendo amém, amém? Amém. Quem for abrindo, quem não for, de misericórdia. Misericórdia. Romanos 5, nós leremos o versículo 3 e 4. Romanos 5, versículo 3 e 4. Agora, amém, igreja? Amém. Vamos lá, diz assim: e não somente isso, escuta, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas... Vamos parar aqui. Nos gloriamos nas tribulações. O que danado é isso?
que nem eu entendo. Nos gloriamos nas tribulações. Sabe o que é isso? É a certeza de quem está ao seu lado. Quando você começa com esse discurso, porque não é um discurso humano não, viu? Isso é um discurso de alguém cheio do Espírito. Nos gloriamos na tribulação. Vamos voltar. Sabendo que a tribulação ela produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Deixa eu falar para você. O versículo, quando ele fala que produz perseverança e a perseverança produz experiência, experiência significa caráter aprovado. Experiência significa amadurecimento. Você passa por uma tribulação, você passa por um processo para que o seu caráter seja aprovado. Para que você seja amadurecido, para que venha a crescer mais e mais. O versículo continua. E a experiência produz esperança. Quando nós somos atribulados, quando nós somos perseguidos, quando nós somos frustrados, nós estamos aprendendo que isso vai gerar em nós um caráter aprovado. É o mesmo com a criança. Você que tem filho, você não dá simplesmente tudo que o seu filho quer. Tudo que ele quer, você dá? Não. Para que ele entenda que você é o pai, para que ele entenda que ele vai ser frustrado, para que ele entenda que existe um processo. Deus é assim conosco. Não é tudo que você quer que ele vai te dar não, viu? Fique tranquilo e esperto. Ai Deus, porque eu quero tal coisa. Deus não vai dar. Eu sempre conto isso e vou contar de novo. Eu gosto de falar sobre isso. Eu lembro que eu e George, nós estávamos procurando uma casa para morar. Nós moramos num apartamento assim minúsculo, meu Deus, só Jesus na causa. Nós temos uma cachorra e 2 gatas no apartamento. O Jonathan foi lá em casa, ele viu as gatas correndo, pulando na cama, descendo, em cima do guarda-roupa. É uma loucura. E na casa pequena, só a misericórdia. E nisso, nós começamos a procurar uma casa. Procurar uma casa. A gente foi lá, não tinha R$1 no bolso, mas tinha fé. Glória a Deus, é o que nos move, é a fé. E nisso, vamos procurar a casa. Chegou lá, um homem, meu Deus, sem discernimento é isso. A gente chegou na frente da casa. A gente olhou várias, mas chegou nessa casa linda, perfeita. Eu tenho ela aqui na minha mente, eu não sai da minha cabeça. Desde o ano passado, não sai da minha cabeça. Quando eu cheguei lá, ai amor, que casa linda, George, amor. A gente vai morar aqui. A gente vai morar aqui. E eu lembro que a gente olhou um para o outro e começou a querer chorar. E olhou a casa linda e maravilhosa. A gente disse, Deus, nós tomamos posse dessa casa. Eu já comecei, que eu sou assim, gente, eu não sei desenhar muito bem não, mas eu pego um papel e eu começo a desenhar. Já comecei a dizer, aqui fica não sei o quê, bem assim, né? Aqui fica não sei o quê, aqui vai ser tal quarto, aqui vai ser... Eu comecei já fazendo isso, sabe? Achando que aquele sentimento era o quê? Deus me dizendo que era a minha casa. Ok. Passou-se algum tempo, o dinheiro necessário não foi chegando. E eu, Deus, faz a tua vontade. Deus, que um dia eu acorde e tenha o dinheiro na minha conta. Amém, quem crê, em nome de Jesus. Aí, gente, eu abro o meu Instagram. E quando eu abro o meu Instagram, eu olho o Instagram do corretor. E quando eu olho o Instagram do corretor, tá lá o post, casa vendida. Meu Deus. Quando eu vi isso, parecia que tinha me matado. Eu chorei tanto. E eu no sofá assim, deixa eu ensinar aqui. Eu com o celular, no sofá, amor, nossa casa foi vendida. Eu fiquei chorando dias e dias. Eu fiquei dias e dias chorando, morrendo de chorar. A gente levou o Biel, levou a Júlia pra ver a casa, não foi? Levou pra ver a casa, porque a gente cria. Aí eu lembro que Biel, essa casa é a cara de vocês, vai ser de vocês. Quando a gente quer uma coisa, é isso que acontece. E não ache que
que vocês são os únicos, não. Nós passamos por isso também. E a gente conta isso, porque a gente acha que vai ser envergonhado, não. Nós somos pessoas humanas e muitas vezes nós nos deixamos ser movidos pelas emoções, isso é um fato. E quando eu fiquei sabendo que a casa foi vendida, eu fiquei alguns dias chorando, não vou mentir, fiquei chorando mesmo. Depois eu disse, Deus, nós precisamos aprender, a gente conversou na vida. A gente conversou, a gente falou, Deus, nós precisamos aprender a discernir o que é teu e o que não é teu. O que é a tua voz e o que não é. O que é para ser e o que não é para ser. Às vezes, nós temos esse discurso, Deus, faz a tua vontade, mas o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Mentira, quando acontece, dá esse desespero. Ou chega em lugares específicos, nem pede autorização de Deus, sente um arrepio e acha que é sentimento do Espírito Santo. É o que eu sempre falo, o arrepio nós temos de frio quando o ar-condicionado está muito gelado. O alinhamento nos amadurece. E o alinhamento nos leva a entender que é a vontade dele, que é boa, perfeita e... Agora eu entendo, gente. Aquela casa não era para ser minha, porque Deus tem algo que é melhor. Amém. Talvez aquele emprego não era para você. Aquele lugar não era para você estar. Aquela amizade não era para estar ao seu lado. Não dava para caminhar junto. A gente sempre fala, eu estava conversando essa semana com uns amigos nossos, Lucas e Nayara, né? São amigos nossos. A gente foi lá na casa deles. E assim, Lucas, ele tem um perfil muito parecido com o George. Assim, muito parecido mesmo, sabe? Bem assim, entusiasmado com as coisas, enfim. Já eu e a esposa de Lucas, ela é muito calada e eu sou muito o quê? Dá pra perceber como eu sou, né? Bem acelerada. E nós éramos de uma igreja, nós estávamos juntos no projeto, nós fundamos outra igreja, que não é essa, é outra igreja. Mas teve um dia que o Senhor fez o quê? Separou. Não é porque Lucas não é de Deus, não é porque Nayara não é de Deus, não é porque George não é de Deus, não é porque Eduardo não é de Deus, não. É porque tem momentos que não dá para caminhar junto. Não é porque tinha briga, confusão, não, aconteceu desentendimento que é normal com pessoas, nós somos pessoas. Mas o ponto é, tem momento que não dá para caminhar junto e é normal. O que Deus tem para a sua vida é diferente do que Deus tem para a minha. E nós precisamos aprender que Deus vai nos separar em momentos específicos. Vai nos tirar de certos lugares. Não para você se tornar inimigo de alguém, mas para que você entenda que não dá mais para permanecer lá. Não dá mais para ser amigo dessa pessoa. Não dá mais para andar junto. Não dá. Nós somos amigos hoje, nós somos. Mas nós não somos da mesma igreja. Porque Deus tem um propósito. E nós precisamos aprender a entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Nós somos inimigos? Não. Nós somos irmãos em Cristo. De outra igreja, de outro lugar. E isso não nos faz sermos indiferentes. Isso não nos faz ser inimigos. Não. Nos faz pessoas que andam e compreendem a vontade do Senhor. Deus está nos alinhando. Eu quero te convidar nesse momento a baixar a sua cabeça. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e começar a falar com o Senhor Jesus. Começa aí a falar com Ele nesse momento e dizer, Deus, onde é que tem que ter alinhamento? Onde é que o Senhor quer mexer? O que é que o Senhor quer tirar de dentro de mim, Deus? O Senhor quer tirar o que, Jesus? O Senhor quer mexer em que, Deus? Faz a tua vontade. Deus está nos alinhando. Essa noite é noite de alinhamento para todos nós. Começa em mim e em você. Deus está nos alinhando. Deus tem algo para fazer e precisa e deve esmagar você. Muitas vezes no processo e na caminhada nós não iremos entender. Nós não iremos compreender o porquê do esmagamento. Nós não iremos compreender o porquê o Senhor está nos pisando muitas vezes, nos esmagando, nos submetendo a tal situação. Mas
isso para alinhar você e forjar em você um caráter aprovado, forjar em você experiência. Talvez você não seja experiente em certa área, porque Deus ainda está fazendo você passar pelo processo, e após passar pelo processo, você se tornará experiente e contará o testemunho para muitas pessoas, porque aquilo que nós passamos é para que nós venhamos a testemunhar. Não entendo o meu próprio agir. Comece a declarar isso, comece a declarar ao Senhor. Sem tua graça, o que seria de mim? O que seria de nós, Jesus, sem a tua graça, Deus? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Continua cantando e fica de pé nesse momento. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu
passamos a ser. Nós somos livres em Jesus. E ao te conhecer, Jesus, vida.
Nós agradecemos a Ti, Deus, por esse momento. Eu queria que você desse um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Glória a Deus. Nós glorificamos ao nome de Jesus, porque isso é a presença dEle. Você pode voltar para o seu lugar. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Isso é a presença de Jesus. Às vezes a gente está acostumado com muito movimento errado por aí, sabe? E quando Deus fala a gente fica meio receoso, mas é Deus falando. Deus está falando conosco nesse momento. Eu quero pedir para que Deus te abençoe mais e mais e que Ele alinhe o que tem que ser alinhado. Você sabe, todos nós sabemos. Eu sei o que eu tenho que alinhar. Eu sei o que eu tenho que ajustar. Então continue pedindo, Deus, me alinha, me ajusta, me dá força, me levanta. O processo é difícil, mas Deus está com você, porque tudo nós podemos por meio de Cristo que nos fortalece, amém?